Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto, estamos aqui juntos para trabalharmos com o nosso conteúdo de matemática aí. Temos hoje um primeiro encontro, o nosso primeiro encontro, espero que você goste aí e que você vá em frente aí com os nossos encontros e que a gente possa juntos aí fazer com que você entenda a nossa matemática, que é uma das disciplinas mais bonitas que nós temos aí, ok? Então vamos lá, nosso primeiro encontro nós vamos tratar de resolução de problemas numéricos. Na verdade, nós vamos tratar de alguns aspectos básicos da matemática básica que você tem que prestar muita atenção, porque primeiro, são aspectos que são cobrados, são aspectos que volta e meia aparecem aí e são cobrados em concurso, como também eles servem como base para o que você vai ver ao longo aí do nosso estudo. Então nós temos lá um primeiro slide, dá uma olhada lá na tela, presta atenção lá, nós temos um primeiro slide. Esse primeiro slide ele está tratando do quê? Ele está tratando de uma aplicação de propriedade distributiva. Então, veja uma coisa, vem agora aqui comigo, vamos prestar atenção. Eu tenho lá uma situação que eu tenho lá o 2, que vai multiplicar o 4 menos 1. Então, na verdade, aqui eu tenho dois métodos de resolução. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar o 2 e resolver os parênteses. 4 menos 1, 3. Aí eu encontraria o 6. Então esse seria um caminho. Eu resolvo, dou prioridade para resolver os parênteses e em seguida eu multiplico por 2. Mas eu poderia aplicar a propriedade distributiva, ou seja, eu poderia pegar esse 2, multiplicar por 4 menos 1 e aí aplicar a propriedade distributiva. O que seria a propriedade distributiva? Eu multiplicaria o 2 vezes 4 e o 2 vezes menos 1. Então eu teria lá 2 vezes 4, que seria esse primeiro produto aqui, menos 2 vezes 1, que é o segundo produto. Lógico que o valor tem que ser o mesmo, Então aqui eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 8, e 2 vezes 1, eu tenho 2. Então 8 menos 2 daria 6, Então, é interessante a gente perceber porque em algumas situações isso me ajuda na hora que eu vou fazer uma conta, vou fazer um cálculo e esse cálculo seria um pouquinho mais complexo. Vou te dar um exemplo. Imagina aqui o seguinte, eu tenho que fazer essa situação aqui, presta atenção. Vamos lá. Outra coisa, querido, a hora que você estiver assistindo a tua aula aí, tem alguma dúvida? Para o vídeo, volta, sempre vai olhando, Não deixa a dúvida seguir. A vantagem de você estar assistindo aí é essa. Você dá uma pausada, olha certinho, não entendeu alguma coisa, volta para que você dê sequência aí o teu conteúdo. Então veja o seguinte, por exemplo, vamos supor que eu tenho que fazer uma conta assim, 30 vezes 103, Então uma conta que talvez numa hora da prova ali deu nervosismo, você acabe se atrapalhando. Mas veja o que eu posso fazer. Eu posso fazer assim, 30 que multiplica o 103, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 100, vou colocar aqui 100 mais 3. Então, ao invés de eu usar o 103, eu uso 100 mais 3, que é a mesma coisa, Aí eu faço 30 vezes 100, eu encontro lá 3.000 e 30 vezes 3 mais 90, Aliás, 3.090, ok? Então, se eu vou fazer 30 vezes 3, daria lá 3.090. É um jeito prático, é um jeito que me ajuda principalmente quando eu não tenho calculadora. E aí um cuidado que você tem que ter. A gente está muito acostumado no dia a dia a fazer as contas usando calculadora. Só que agora a gente tem que deixar a calculadora de lado. No teu estudo aí, a calculadora ela vai ser uma ferramenta de verificação. É para você ver se realmente o teu cálculo está certo. Mas não use a calculadora para estudar, não use a calculadora para fazer os cálculos, porque você vai acabar criando aí uma velocidade de resolução baseado no uso da calculadora e você não vai poder usar, então acaba te atrapalhando, Então, voltando lá para a tela, veja o seguinte, nós temos dois exemplos ali importantes, vamos resolver juntos para a gente entender. Nós temos lá o 8 que multiplica o 5 menos 4, Então você está olhando aí na tua tela, e nós temos o 7 que multiplica o 7 menos 3, Então eu quero utilizar os dois métodos. Qual seria o primeiro método? Eu resolvo os parênteses. Eu dou prioridade para os parênteses, então aqui ficaria assim, 8 que multiplica.
Aí eu resolvo o parênteses, 5 menos 4. 5 menos 4, 1. Então, direto daria aí 8. Isso eu estou resolvendo utilizando, na verdade, a resolução inicial dos parênteses, né? Eu vou só passar isso aqui um pouquinho para baixo para a gente poder trabalhar. Agora, se eu fosse usar a propriedade distributiva, eu faria 8 vezes 5 menos 8 vezes 4. Então eu faria lá 8 vezes 5 menos 8 vezes 4, né? Aí 8 vezes 5 é 40 menos 32. E aí eu tenho lá como resposta 8, né? Lógico, a resposta tem que ser a mesma, né? Eu não posso ter valores diferentes, ok? Mas é interessante eu conhecer os dois métodos para que eu possa, né, ir trabalhando. Então o objetivo dessas nossas primeiras aulas é nós focarmos no que é mais importante para você, né? A gente não vai fazer uma geral de toda a matemática básica, porque tem situações que você não precisa, né? A gente vai focar o que você realmente precisa. Então tudo que nós falarmos aí no decorrer dessas aulas é importante porque você vai utilizar, né? Nem que seja numa cobrança, né? Com essa parte de expressões numéricas caem bastante, né? Mas também você tem uma base para o que vem pela frente. Então vamos dar sequência aqui para a gente resolver. Agora faz o seguinte, dá uma parada no vídeo aí, tenta fazer o próximo, né? Dá uma olhadinha aí na tua tela, tenta fazer o próximo, enquanto eu passo aqui a gente aí vai comparar aí a tua resolução com o que nós fizemos aqui. Então é lá, 7 que multiplica 7 menos 3, né? Então, o que acontece aqui? Se eu usar o primeiro método, eu vou subtrair o 3 do 7 e vou achar 4. E aí eu tenho como resposta 28, né? Mas eu posso usar a propriedade distributiva. Eu posso pegar o 7, multiplicar por 7 e pelo 21. Então eu tenho lá 7 vezes 7 menos 7 vezes 3, né? Aí eu chego lá, 7 vezes 7, 49, menos 21 e tem que dar 28, né? Não tem como não dar 28, ok? Então essa foi uma primeira situação em que nós vimos como a gente pode realmente aplicar uma propriedade distributiva. Agora nós vamos fazer o seguinte, veja lá, dá uma olhada na tua tela, né? Inclusive eu acho interessante você fazer o seguinte, dá uma parada aí, copia isso em algum lugar ou só coloca as alternativas ali e tenta verificar se é verdadeiro ou falso, né? Então olhando lá na tela, vamos ver. Letra A. Na letra A eu tenho lá o produto, 7 vezes 4 vezes 3. E ele está perguntando se isso é igual a 7 vezes o 4 vezes o 3. O que ele fez? Ele trocou a ordem dos parênteses, né? O primeiro parênteses estava com o 7 e com o 4, agora ele trocou a ordem. O que nós temos que lembrar? Na multiplicação, a troca de ordem não altera o produto, né? E nesse caso, como dentro do parênteses é um produto e fora também, isso daí é verdadeiro. Está acompanhando na tela aí? Então isso é verdadeiro, né? Nós temos aí uma situação em que isso é verdadeiro. Agora vendo o seguinte aqui, eu tenho o segundo, a letra B. A letra B eu tenho lá 8 mais 2 vezes 3, né? Então, se você perceber, o que ele fez na letra B? Ele aplicou a propriedade distributiva. Ele multiplicou o 3 vezes 8 mais o 2 vezes 3. Então, ele aplicou ali a propriedade distributiva para determinar ali esse produto. Então, isso também é verdadeiro, né? Temos uma situação verdadeira aí. Letra C. A letra C ela é muito parecida com o que nós vimos ali na letra A, né? Ou seja, na letra C eu tenho um parênteses com todos os elementos, o 9, o 4 e o 2, e depois eu coloco o 9 fora e continuo multiplicando. Então nessa letra C também é verdadeiro, né? O que aconteceu na letra D? Na letra D ele aplicou a propriedade distributiva, né? Ele pegou o 2, multiplicou pelo 9, né? E pegou o 2, multiplicou pelo 3 e obedeceu ali o sinal de subtração. Então, verdadeiro também, né? Outra coisa importante, lembre que o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação e a ordem também não altera. Então, 1234 vezes 1 dá 1234. Agora, veja a letra F. A letra F, o que aconteceu, tá? Eu aplicando a propriedade distributiva, eu teria que multiplicar
o 4 pelo 7 e o 4 pelo 2. E não foi multiplicado pelo 2. Então, falso, né? E por último ali nós temos a letra G, né, que está fazendo um produto por 0. 0 vezes qualquer número multiplicado por 0 é 0. Ok? Então, fizemos esse exercício aí, muito importante. Espero que você tenha entendido. Ok, então voltando aqui, né, na nossa resolução, nós temos o seguinte. Vamos lá. Olha que agora nós temos uma primeira aplicação, né, um primeiro contexto onde a gente vai ter que aplicar o que a gente aprendeu, né, e o que a gente verificou no exercício anterior. Nós temos lá, o preço de um sorvete de frutas é R$ 5,00 por unidade. Então significa o quê? Né? O que eu vou pagar, a gente chama de valor a ser pago, né? Esse valor a ser pago, ele vai ser da seguinte forma: eu vou pegar o preço do sorvete e vou multiplicar pela quantidade, né? Então, por exemplo, se eu chegar hoje e for comprar 3 sorvetes de fruta, o meu valor a ser pago vai ser 5 vezes 3, que daria 15, né? Porém, tem um detalhe. O dono da sorveteria, ele resolveu fazer uma promoção, né? Você vai ver lá no enunciado, você está vendo no enunciado que ele fez uma promoção. O que ele fez na promoção? Ele resolveu que, se você comprar 10 unidades desse sorvete, ele vai dar um desconto de R$ 2,00 por unidade. Então, veja uma coisa. A partir de agora, ao invés de eu multiplicar aqui, né, o custo que é de R$ 5,00, eu na verdade tenho o seguinte: se eu comprar 10 sorvetes, eu não vou multiplicar por 5, eu vou multiplicar por 5 e o desconto que ele dá é R$ 2,00, 5 menos 2, ok? Então, se eu comprar 10 sorvetes, eu vou multiplicar por 5 menos 2, ok? Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte: eu vou aplicar a distributiva aqui. 10 vezes 5, 50, menos 10 vezes 2 aqui, né? Então aqui até vamos colocar, conforme a gente estava vendo antes, para você entender certinho e comparar com o que a gente estava fazendo. Então fica lá, 10 vezes 5 menos 10 vezes 2. Na verdade, o 10 vezes 5 representa o valor que você pagaria se não tivesse desconto. Então, isso daria 50. E o 10 vezes 2 é o quanto você vai pagar, né, o desconto que você vai ter. Então, o valor a ser pago é de R$ 30. Né? É um problema simples, lógico, a gente faz isso de cabeça, mas é para a gente começar já a fazer essa transposição. Ou seja, do que eu estou aprendendo, do que eu estou vendo, em função, obviamente, de um contexto aí e de uma avaliação, ok? Agora tem o seguinte, lembra que eu te falei que a gente pode usar o modelo ali para fazer esses cálculos, né? A gente pode usar uma forma mais simplificada, por exemplo, dá uma olhada na tela aí. O que ele fez lá com o 20, né? O 20, ele ia fazer 20 vezes 999, mas como 20 vezes 999, ele acaba sendo um cálculo complexo para você fazer ali na hora, na mão, ele resolveu fazer o seguinte: 20 vezes, quem é 999? É 1000 menos 1. Aí o que ele fez? Ele aplicou a distributiva, 20 vezes 1000 menos 20 vezes 1. Aí 20 vezes 1000, 20.000, né? E o 20 vezes 1, 20. Aí daria lá 19.980. Então, dá uma olhadinha, qual é a tua sugestão aí? Pense, como é que eu faria o 15 vezes 1001 usando essa nossa técnica aqui? Dá uma olhada aqui no quadro, vamos fazer juntos para você entender essa situação. Então, como é que nós ficamos aí?